Cláudia faz uma pergunta. Tudo bem, Cláudia? Uma crise de pânico pode ser confundida com crise de bronquite? Uso Alenia 12400 e sou hipertensa. O uso ao longo prazo pode prejudicar? Cláudia, deixa eu explicar uma coisa para você. Muito importante que você me entenda. As pessoas costumam, existe uma prática não muito legal na comunidade de saúde, Quando eu digo comunidade de saúde, a comunidade não só médica, mas profissionais de saúde, em rotularem um indivíduo como um indivíduo que está desenvolvendo uma doença psicossomática, esse aí está com piti. Isso aí é um termo chulo, utilizado, que eu nunca concordei isso. Esse é piti. Chega lá na emergência, está com piti. Pessoal, o cérebro da gente é um órgão. Tá? A gente costuma separar o cérebro do restante do nosso corpo, achando que o cérebro é algo abstrato. O cérebro não é abstrato. O cérebro é um órgão, o órgão mais, como é que eu vou dizer, mais sofisticado que o nosso corpo tem, tá? Mais do que coração, mais do que intestino, mais do que pulmão, é o nosso cérebro. Para vocês terem uma ideia de tão sofisticado que ele é, as células que nós temos nos células, os neurônios, eles, quando morrem, eles não voltam à vida, eles não podem ser regenerados, Então, diferentemente do fígado, por exemplo, quando você tem uma perda do fígado, cresce aquele pedaço que você perdeu, O cérebro você não tem isso, tá? O cérebro você não consegue repor o material encefálico que foi perdido. Ou seja, o cérebro é um órgão extremamente importante e é um órgão que regula todas as funções que nós temos no nosso organismo. Então a gente precisa entender, na hora que a gente avalia um paciente, que ele pode estar sofrendo também com alguma doença daquele cérebro. Entendeu? E ele sente as coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês bastante clássico. Perdeu um braço, numa guerra, numa explosão, seja lá o que for. Você já ouviu o relato das pessoas que sentem a dor no braço que foi perdido, ou na mão que foi perdida, ou no membro que foi perdido? A chamada dor fantasma. A pessoa sente. Aquilo ali não é da cabeça da pessoa, aquilo ali não é do psicológico da pessoa. A pessoa sente a dor. Por quê? Porque cada região do nosso cérebro, ela tem uma parte do nosso corpo e ela regula aquela parte do nosso corpo. Ela é responsável pela administração daquela parte do nosso corpo. Tá? Então, tem muita gente realmente que tem problemas de ordem psiquiátrica, de ordem neurológica e que se manifesta em determinadas regiões do corpo. Isso pode acontecer. Não tem pacientes que quando entram em epilepsia eles sentem aqueles sintomas prévios da epilepsia, que é chamada áurea, onde eles sentem sensações, eles sentem gosto, eles sentem cheiro, eles têm distúrbios visuais, eles inclusive têm alucinações. Não tem pacientes com esquizofrenia que também simplesmente vivem num mundo paralelo e muitas das vezes a grande decepção da vida deles é que quando eles são controlados eles conseguem enxergar que aquele mundo nunca existiu? E vários outros tipos de distúrbios, vários outros tipos de problemas que o nosso cérebro tem, ou seja, o nosso cérebro é um órgão maravilhoso, é um computador quântico, mas que ao mesmo tempo, esse computador quântico ele pode sofrer problemas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, é a gente rotular a pessoa já diretamente com doença psiquiátrica. Isso é um grande problema do meio médico. Tá? No meio de saúde em si, quando eu falo médico, mas no meio de saúde, dos profissionais de saúde, ter o preconceito com a pessoa. O que orienta todos os médicos do Brasil sem alergia é o seguinte: mesmo que seja um paciente com um comportamento excêntrico, um comportamento diferente da sociedade e que tenha sinais e sintomas que se assemelham a doenças psiquiátricas, a gente não fecha como doença psiquiátrica até nós descartarmos todas as possibilidades de doenças somáticas que aquele paciente vem apresentando. Entendeu? Ou seja, doenças somáticas, doença no corpo inteiro. Então, Cláudia, é o seguinte, o paciente com crise de pânico é o paciente que tem deficiência de neurotransmissores.
E essa deficiência de neurotransmissores vai se reverter em determinadas regiões do corpo, inclusive também em alguns sistemas, como o sistema respiratório. O paciente realmente fica mais ofegante, fica mais agitado, né? E essa ofegância faz com que ele capte muito oxigênio. Esse oxigênio em excesso acaba dando uma resposta negativa no cérebro, e o cérebro acaba desmaiando, ele acaba desmaiando. Sabe aquelas pessoas que têm muito susto, que levam um susto por causa de um assalto, de um terremoto, de um incêndio, ou seja lá do que for? Então, essas pessoas, quando desmaiam, é porque desmaiaram mesmo. Aquilo ali não é uma encenação. Porque você aumenta a frequência respiratória, aumentando a frequência respiratória, você, consequentemente, aumenta a captação de oxigênio, e o seu cérebro ele não está adaptado também a receber grandes doses de oxigênio de uma vez só, repentinamente, porque ele entra justamente em um curto-circuito, tá? E isso acaba levando o paciente a desmaiar. Tá? Então, quando você vira alguma pessoa desmaiada no chão porque levou um susto, não pense que aquilo ali foi por causa dela, não, porque aquilo ali realmente é uma explicação fisiológica, né, normal de um organismo que aumenta a captação, a frequência cardíaca, com aumento da frequência respiratória, perdão, com aumento da captação de oxigênio. Tá bom? Aí você me disse se pode ser confundido com crise de bronquite. A gente tem um outro problema também, Cláudia, que existe a chamada doença psicossomática, né? Quando você fica nervoso, você pode desenvolver broncoespasmo. Ou seja, o seu bronco pode diminuir de calibre e você pode ter dificuldade de respirar. Não tem pacientes quando ficam nervosos, ou ficam ansiosos ou depressivos, não tem dor no estômago com azia? Não tem outros que têm diarreia? Não tem outros que têm urticárias, ou seja, aquelas placas avermelhadas no corpo? Então, tem pessoas também que têm crise de falta de ar, e essa falta de ar realmente é provocada por um broncoespasmo de origem neuronal. É como se fosse um neurônio direto causando processo inflamatório ali, ou processo de broncoespasmo, levando o paciente então à falta de ar. Aí você me falou que usa a Alenia de 12.400 e também diz que é hipertensa. O uso a longo prazo pode prejudicar do Alenia? Olha, o Alenia não é que prejudique o uso a longo prazo. O Alenia é um excelente remédio, um remédio feito por um laboratório de renome internacional, com uma equipe maravilhosa, ou seja, um remédio de top, de qualidade. Mas não é só o Alenia. Toda medicação que tem broncodilatador, até mesmo o broncodilatador de longa duração, que no caso do Alenia, do formoterol, ela precisa ser avaliada com muito cuidado, não que ela venha fazer mal, mas ela pode levar a um fenômeno chamado taquifilaxia. O que significa isso? Você acostuma com o remédio. É como se o remédio, ele, quando entrasse em contato com o seu organismo, ele diminuísse a capacidade dele ser reconhecido pelos seus brônquios. Isso com o tempo. Isso não é de uma hora para outra. Isso pode demorar meses e até anos. Então, qual é a indicação para quem tem crise de asma brônquica? É você realmente começar, nesse caso, começar uma medicação como foi prescrita, a medicação inaladora, o corticóide inalatório, você vai fazendo uso daquela medicação e vai repetindo as provas de função pulmonar e vai vendo como é que seu pulmão está reagindo, se ele está melhorando, se ele está tendo um incremento na capacidade pulmonar, entende? Isso é muito importante. E também se dá para você ir retirando o componente broncodilatador do remédio, que é o formoterol. Porque se você vê aqui a Alenia 12.400, é 12 microgramas de formoterol e 400 microgramas de budesonida. O ideal é você manter a longo prazo, se você realmente se controlar bem no início, é você tentar manter só a budesonida 400 microgramas a longo prazo. E ir retirando justamente para que seu organismo ele não acostume com o formoterol e, consequentemente, quando você precisar usar o broncodilatador, o formoterol, você use e tenha bastante receptores que receba ele bem no seu brônquio. Tá bom, Cláudio? Então, a minha orientação é essa, tá? Eu acho que eu dei uma explicaçãozinha boa aqui para você. Se por acaso você tem alguma dúvida, volta esse vídeo e manda uma mensagem para a gente. Vai ser um prazer respondê-la. Um abraço, obrigado, Cláudia.